terminar e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu li no mês de agosto. No total eu consegui ler 5 livros no mês de agosto. Na verdade eu comecei vários outros livros, mas por conta de ter ido pra Bienal no último final de semana e de fazer todas essas organizações pra viagem que tem que fazer, eu acabei começando vários livros no meio do caminho, mas não terminei mais nenhum outro. Por conta disso eu acho que vou acabar deixando os livros que eu comecei, vários, e quase terminei, mas não cheguei até a última página, pro próximo mês pra mostrar pra vocês, porque eu pretendo ler muitos mais livros no mês que vem. Pra começar o mês de agosto, eu li Neve e Cinzas, que foi um lançamento da HarperCollins Brasil, que eu já tinha ouvido falar muito bem lá fora, e eu tava super curiosa pra ver o que vai acontecer. É uma trilogia, é o primeiro livro de uma trilogia, o terceiro acabou de ser lançado nos Estados Unidos e o primeiro acabou de ser lançado aqui no Brasil. Esse livro conta a história da Meira, ela é uma órfã e ela vem de um mundo completamente diferente do nosso. É um mundo onde os reinos são divididos em outono, primavera, verão e inverno, que são os reinos magia, e alguns outros espalhados pelo resto do mundo. A Meira particularmente vem do inverno, então ela é uma inverniana, o que é muito louco. E isso diz que ela tem características de inverniana, ou seja, ela tem o cabelo branco, os olhos bem azuis, a pele extremamente clara, e cada pessoa que vem de uma nacionalidade diferente tem as características desse reino. O problema é que o reino do inverno foi destruído 16 anos atrás, que foi justamente onde os pais da Meira morreram, e agora ela tá com apenas 8, se não me engano, pessoas que restaram do reino do inverno, e eles estão tentando recuperar a joia mágica do reino deles, para poder retomar o poder sobre a terra que pertence a eles por direito. É uma fantasia legal, eu não achei ela nada de super diferente, mas eu fiquei curiosa para ver os próximos livros. Acho que talvez nos próximos essa história toda vai se intensificar um pouco mais e talvez traga um pouco mais de diferenças desse para outras fantasias jovem adulto que a gente vê hoje em dia. O segundo livro que eu li foi um dos meus livros xodós do mês passado. Na verdade eu tive 2 livros, muito amor, e eu não consigo decidir qual que é melhor, mas um deles é fantasia e o outro é contemporâneo, então tudo bem, eu aceito o fato de que eu tive 2 favoritos no mês passado. O livro que eu amei muito, que foi um contemporâneo, é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Eu tinha acabado de receber ele no correio pela Amazon e eu peguei, sentei ele e li em um dia. Ele é simplesmente muito amor, e eu gravei uma resenha assim logo que eu terminei de ler, que eu vou postar semana que vem pra vocês. Ela tá muito fofa e eu vou tentar não dar muitos spoilers aqui pra deixar tudo pra resenha, vou deixar ela linkada aqui em cima também assim que eu postar. Mas basicamente conta a história de 2 meninos que se conhecem mais ou menos na década de 80 e eles vão passar por essa jornada de autoconhecimento e crescer e você vê como que são relações humanas. É muito amor, e eu vou deixar sem spoilers então a resenha aqui em cima pra vocês. O terceiro livro que eu li foi o meu livro xodó também desse mês, que foi o da fantasia. No caso, é A Maldição do Vencedor. Ele foi lançado faz bem pouco tempo pela plataforma 21, que é da VIR. E o segundo acabou de ser lançado na Bienal e eu estou muito feliz porque eu consegui comprar o segundo, porque eu li o primeiro e eu desesperadamente precisava da continuação. Esse livro conta a história de uma fantasia também, onde existem 2 reinos e há muito tempo teve uma luta entre esses 2 reinos e um deles dominou o outro, fazendo todo o povo que morava lá antigamente ser escravo do povo que mora lá atualmente. A menina principal do livro se chama Kestrel e ela é filha do general que liderou essa expedição e que tomou conta desse país vizinho. Então, na verdade, ela tem muito dinheiro e ela faz parte dessa elite que existe. E um dia ela vai num leilão e ela acaba comprando um escravo dentro desse leilão, porque ele era extremamente diferente de tudo que ela tinha visto. E por conta disso, então, agora os dois vão começar a se conhecer melhor e vai virar um jogo de política e romance, então o que vale mais a pena e o que não vale. O livro foi inspirado na ideia do conceito do Maldição do Vencedor, que quando você vai num leilão, o vencedor sempre é a pessoa que aposta muito mais alto e ele realmente ganha, mas a que custo realmente ele ganha? Então é a maldição de você apostar interminavelmente, você ganha, mas o que é que você perde no caminho? E é mais ou menos esse conceito que vai acompanhar a Kestrel durante toda a viagem dela. Depois eu li o livro que já estava programado no calendário para ler, que é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Se você ainda não sabe, eu tô fazendo uma leitura de todos os Harry Potters e eu tô fazendo resenhas aqui no canal. Vou criar uma playlist, deixar todos juntinhos e colocar a playlist aqui em cima pra vocês verem, quem tiver curiosidade. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe mais ou menos o que é, mas Harry Potter e o Cálice de Fogo foi um livro que eu achei muito legal. Eu admito que eu não sabia quase nada sobre ele, então foi um dos primeiros que eu entrei sem ter uma noção do que estava acontecendo, apesar de lembrar de alguns detalhes do filme. Mas me surpreendeu porque tinham muitos pontos diferentes do filme do que tem no livro. Então o livro realmente é muito mais completo e ele é bem maiorzinho.
E eu fiquei bastante curiosa para ler o próximo, já que o próximo, que é o livro de setembro, eu não tenho absolutamente ideia do que acontece. Então, a partir de agora, os próximos 3 livros que eu vou ler de Harry Potter, eu não tenho noção, eu não vi o filme e eu não tenho expectativas nenhuma. Então, vai ser uma leitura um pouco mais diferente do que a que eu tenho feito até agora. E o último livro que eu li esse mês para fechar, então, agosto, foi Cartas de Amor aos Mortos. Eu tava com esse livro na minha lista de leitura faz muito tempo, mas eu me senti compelida a ler ele finalmente porque a Ava, que é a autora desse livro, veio pra Bienal, então eu achei que eu deveria pelo menos ler isso, já que eu estaria no mesmo evento que ela durante o final de semana. Carta de Amor aos Mortos conta a história da Laurel. Ela é uma menina do ensino médio, acaba de entrar no ensino médio, e ela perdeu a irmã bem recentemente. E o jeito que ela encontra pra lidar com essa perda dela é escrevendo cartas para as pessoas que morreram. Não qualquer pessoa, mas pessoas famosas. Então ela começa escrevendo carta pro Kurt Cobain, ela escreve pra Amy Winehouse, pra Amelia Earhart, pra muita gente famosa, e ela acaba sempre relacionando a história dessas pessoas com a história dela. Então, ao mesmo tempo que é muito interessante de ler um livro, porque é um livro de perda, é um contemporâneo, jovem adulto, mas que ajuda as pessoas a lidarem com a parte de luto, que é o que eu tenho lido bastante, diga-se de passagem. Ele também traz bastante da história desses personagens, então ao mesmo tempo que ela tá escrevendo uma carta pro Kurt Cobain, ela traz muito do histórico do Nirvana e ela ouve as músicas, então Heart Shaped Box é uma música que ela ouve muito e que ela coloca como ela se relaciona com aquela música, e ela faz pesquisas e descobre como que o Kurt se relacionava com aquela música, então de que forma a gente também mexe com os nossos ídolos. Então, além de ser um contemporâneo que mexe com luto, ele também lida bastante com esse negócio de você ser fã de alguma pessoa e se inspirar nela e que diferenças existem entre as nossas histórias. É bem interessante, eu gostei bastante do livro e ele foi uma leitura extremamente rápida. Então foi isso, esses foram os 5 livros que eu li esse mês. Eu sei que o vídeo foi rapidinho, mas foi o que eu consegui ler por causa das viagens. Esse mês em especial eu não vou fazer um vídeo de TBR, ou seja, o que eu pretendo ler no mês de setembro, porque eu comprei muitos livros na Bienal e eu tenho uma pilha imensa de livros aqui pra ler, então eu não queria deixar nada fechado. A única coisa que vocês podem esperar com certeza absoluta que eu vou ler é o Harry Potter, que eu tenho essa minha meta anual, então pode ter certeza que no mês de setembro eu vou ler Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o próximo que tá aqui na lista, e vou voltar pra contar pra vocês o que eu achei. Fora isso, podem ficar ligados porque aqui no canal vai vir vídeos que eu gravei na Bienal, eu gravei algumas coisas pra mostrar pras pessoas que não puderam participar. Eu também vou gravar um book haul de todos os livros que eu voltei de São Paulo na minha bolsa, porque tem muitos livros e eu gostaria muito de compartilhar eles. Então, é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, dê seu like, comente aqui embaixo se você já leu alguns desses livros, o que você achou deles. Eu estou apaixonadíssima por Aristóteles e Dante e pela Maldição do Vencedor. Eu ainda não consegui superar esses 2 livros na minha vida e talvez eu não consiga tão cedo assim. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe e eu vejo vocês no próximo vídeo.